Márcio Rocha está aqui também, não é, Márcio? O Márcio tem um outro assunto aqui, que é a proposta de emenda à Constituição que restringe o foro privilegiado e que está parado no Congresso Nacional desde 2018. A gente vai voltar agora à capital federal com o nosso companheiro Márcio Rocha. Não é isso, Márcio? Boa tarde para você. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, depois que o Supremo Tribunal Federal iniciou um julgamento sobre o forro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentro do Congresso tenta resgatar um texto que trata sobre o tema que está parado desde 2018. Antes visto como um privilégio, os parlamentares agora querem aprovar uma proposta de emenda à Constituição que trata justamente desse assunto, né, do foro privilegiado, justamente para limitar a atuação do Poder Judiciário contra o Congresso Nacional. Um dos principais alvos dessas críticas é o ministro Alexandre de Moraes, que determinou operações contra parlamentares suspeitos de envolvimento nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Lembrando que em 2018, o Supremo decidiu em um processo que teve como relator o ministro Luiz Roberto Barroso, que atualmente é o presidente do Supremo, que o foro privilegiado vale para crimes cometidos no cargo e em razão dele. Assim, ações penais e inquéritos que tinham como alvo autoridades da República foram enviadas a outras instâncias da Justiça, o que diminuiu o número de processos nas mãos dos ministros da Corte. Mas agora, em um processo que tem como relator o ministro Gilmar Mendes, ele defendeu que o foro deve continuar mesmo após a autoridade deixar o cargo, em casos de crimes cometidos durante o exercício dessas funções. Dentro do Congresso Nacional, a ampliação do alcance do foro é vista como uma maneira do Supremo ganhar mais poder, já que um número maior de políticos passaria a ser investigado. Até o momento, o placar está 5-0 para a ampliação do foro privilegiado, ou seja, precisa de apenas um voto para que esse texto, esse processo, né, alcance a maioria. Os parlamentares criticam a proposta e parlamentares, como é o caso do senador Eduardo Girão, defendem que a decisão tem como objetivo aumentar a impunidade e também a medida analisada pelo Supremo é uma aberração jurídica. A gente lembra que esse julgamento que tem como do processo que tem como ministro relator, perdão, Gilmar Mendes, ele foi suspenso por um pedido de vista, ou seja, um pedido para mais tempo analisar o caso, feito pelo ministro Barroso, pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas Barroso já devolveu, perdão, a análise do caso e marcou a retomada do julgamento no plenário virtual para o dia 12 de abril. Obrigado, Márcio Rocha, direto de Brasília. A gente